Então a morte aí é o afastamento do caminho de Deus. Então você está morto, mesmo estou e você conversando do ponto de vista físico vivo, mas nós poderemos estar mortos se não seguirmos os preceitos divinos, os caminhos de Deus. No caso do Deuteronômio 18, morte aí é morte física, é cadáver, não é espírito. Tá certo? É bom lembrar que Jesus fala que não tenha medo dos que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar o espírito, que é outra colocação ainda muito mais profunda do conceito de morte. Que o espírito morto é o espírito desviado. Moisés fala lá no Deuteronômio 18, primeiro ele diz que Atabá, ou seja, quando entrares na terra que o seu Deus te prometeu, não aprenda a fazer abominação daquela gente. Significando que o povo vinha de um politeísmo, do materialismo, de uma idolatria, e que não faça seu filho e sua filha passar pelo fogo, não consulte adivinhões, Sim. pitonisas, feiticeiras, etc, etc, etc. Vê Doresh El Hametim. E aqueles que consultam os mortos, cadáver, met, em hebraico, é morto, é cadáver. Que você já disse num outro momento, no outro programa, que as pessoas, na época, por isso que precisa entender a cultura e os costumes da época. Daquela época. O povo tinha mania de consultar os seus cadáveres e bater nas suas tumbas para pedir informações para coisas materiais. Moisés, igualmente Kardec no livro dos Médios, item 274, 275, 276, Kardec orienta que a consulta às entidades tem que ser com benefício geral, nunca pessoal, porque ele mesmo deu exemplo. Em 1019, questão do Livro dos Espíritos, não tem nenhuma pessoal de Kardec. Ele não podia ter perguntado sobre os parentes, sobre as pessoas dele, com certeza ele tinha essa curiosidade, mas ele não perguntou, mostrou que a doutrina é séria. E Moisés fazia a mesma coisa. Ele não podia nunca proibir a consulta, vamos dizer assim, nefesh ou nechamá, a almas ou espíritos, porque isso ele já sabia que era perfeitamente possível. E ele comprovou isso ao vir conversar com Jesus no Monte Tabor. Ele e Elias, que para muitos estavam mortos fisicamente há muito tempo, mas provaram que não estavam mortos, nem espiritualmente, nem materialmente. Então Moisés não proibiu a consulta nenhum a espírito ou a alma, mas ao abuso que o povo fazia de procurar cadáveres. Tinha muitos que se vestiam de branco e iam nas tumbas, bater na tumba para chamar o seu morto, o seu ente querido. Então foi contra o abuso indevido e não contra o uso adequado, como nós fazemos, e como ele próprio veio ratificar isso ao se reencontrar com Jesus no Monte Tabor, ele junto com Elias. E fazendo uma ponte até com uma questão sua pessoal, isso é importante, você também, nós conversávamos antes a respeito de uma comunicação. Então, as pessoas já vi te perguntarem, por que você foi estudar o hebraico? Como é que foi essa... Né? Também houve uma orientação espiritual nesse caso? Houve, eu tive uma orientação, porque programas de reencarnação nós já falamos, não sobre isso, mas eu tive encarnações anteriores como padre, e essa eu quase que eu ia sendo, escapei por um triz. E nas encarnações anteriores, na Inquisição e etc., eu fiz parte. Quem não fez, né? Por isso que eu digo, não condeno ninguém lá do passado, porque você esteve lá, nós vemos de lá. Como diz Jó, é de lá que nós somos de ontem e não lembramos de nada. É o que nos diz Jó. Então, eu tive informações de que eu precisava resgatar as alterações e o desrespeito que eu tive pela Bíblia. Eu tenho um amor muito grande pela Bíblia e eu queria deixar bem claro, porque às vezes os espíritas acham que eu sou a favor de que se estude a Bíblia e não a doutrina. Eu sempre faço uma ponte, tá certo? Eu sempre vou à Bíblia e sempre vou a Kardec. Por exemplo, eu fui estudar um texto do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, que fala do cego de nascença. O cego de nascença que perguntaram a Jesus, foi ele que pecou ou foi seu pai? Que aliás o termo original não é pecado, é avon, é erro. Quem errou, ele ou seus pais, porque ele nascesse cego? E Jesus diz assim, nem ele nem seus pais. Primeira pergunta, se foi ele ou seu pai, se foi ele, só pode ter pecado em outra existência, está comprovada a reencarnação e a crença pela pergunta. Mas Jesus desarma. Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram. O que nele acontece é para que se haja testemunho de Deus, do meu Pai. Ora, eu fiquei meio
certa dificuldade nessa questão. E você sabe quem me respondeu? Questão 178 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: pode um espírito superior descer a um planeta inferior? Pode. E pode, muitas vezes, espontaneamente, para que através de passar pela dificuldade da carne num planeta inferior, o espírito acaba evoluindo mais. Então, aquele espírito estava ali para servir a Jesus, a causa de Jesus. Ele não pecou na outra porque ele não tinha mais erros da encarnação anterior. Mas ele escolheu vir como deficiente visual para crescer e ser útil à causa e o testemunho de Jesus. Então, se observe como a doutrina espírita e a Bíblia se integram. É como diz Emmanuel. Cada um a seu tempo se entrelaçam. Eu digo o seguinte: estude a doutrina, agora mostre, conheça que a Bíblia é um repositório de fenômenos, de reencarnação, que é tudo que tem na doutrina, porque a questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade, impressionante. Ele diz assim: se Moisés trouxe a lei, Jesus o Evangelho, para que Espiritismo? Quer dizer, é uma questão muito forte. Sim. Talvez ele quisesse, depois de 626 questões, ele quisesse destruir toda uma codificação. O Espírito de Verdade diz: olha, Jesus falou por parábolas e trouxe muito sentido figurado. A doutrina espírita veio tirar o véu. Veio agora explicar a razão da ciência e do conhecimento atual, aquilo que Jesus não pôde dizer diretamente, como ele diz em João 16, que não podia dizer tudo, porque eles não estavam preparados. Então o Espiritismo completa. Eu não vejo hoje, na minha vida, Bíblia sem Espiritismo, Espiritismo sem Bíblia. Então eu faço a ponte. Eu quero deixar isso bem claro, que eu não saio por aí pregando a Bíblia em detrimento da doutrina. Mas eu acho que ninguém explica melhor o Evangelho, como eu mostrei agora, João 9 e outras questões que existem no Evangelho, se não conhecer a doutrina. Você sabe que nós temos um trabalho dentro da nossa área profissional das constelações familiares e diz exatamente isso. Se você não honra o que veio antes, né, e a Bíblia veio antes. E Jesus diz no Evangelho de João: vocês não escutam nem Moisés, quanto mais a mim. Isso. Olha a queixa. Dá para fazer conta se não sabe número? Exatamente. Dizer, como é que eu vou entender? Por isso que Davi Flaston, um grande mestre, professor da Universidade Hebraica de Israel, ele diz assim: ninguém entende o cristianismo sem o judaísmo. Porque, na verdade, o cristianismo foi uma sequência natural. Os cristãos que hoje representam o cristianismo, um dia fez parte diretamente do judaísmo. E eu só entendo Jesus na visão do cristianismo porque eu entendo Jesus judeu. O que ele dizia para o seu povo naquela época. Aí eu consigo entender. E como é que foi estar na Palestina numa viagem que você já fez? Minha filha, ir à Palestina para mim é sempre uma coisa muito, muito enriquecedora. Caminhar onde Jesus caminhou. Nossa, eu não caminho, eu levito. Sinceramente. Acredito. Eu levito. Porque eu fico procurando, como se eu a qualquer momento o manto dele fosse me roçar. O Monte das Oliveiras, nossa, entre aquelas oliveiras, eu vejo tochas, eu vejo todo um passado misturado com o presente. É como se assim, Jesus vai passar aqui, eu vou sentir. É como se ele fosse se materializar na minha frente. Então, aliás, eu aproveito, vamos aproveitar e convidar você que está aí nos assistindo, para ir esse ano nós vamos, junto com o doutor Adão Nonato, rever os caminhos de Jesus, que é sempre tão enriquecedor em nossa vida. Você sabe que eu tenho vontade de te convidar novamente um dia só para falar dessa viagem à Palestina, né? Da hora que você chegou, como é que foi o preparo para ir, né? Toda essa... Estarei à disposição, se Deus quiser. Porque é uma trajetória que não começa marcando uma viagem e indo para lá. Aliás, essa trajetória me fez, já lancei uma obra que foi o Sermão do Monte, esse ano lançarei Raízes do Cristianismo, onde eu falo muita coisa dessa viagem, e se Deus quiser, quando eu voltar, eu farei mais alguma coisa a respeito. Então, suas considerações finais, Celestino. Olha, eu queria agradecer a Jesus por ele me dar tudo isso que ele tem conseguido em minha vida, porque eu fico me perguntando o que seria de nós se não fosse a mensagem de Jesus tão libertadora. E eu tenho 3 valores na minha vida: minha profissão, minha família e a doutrina espírita. Mas por que a doutrina espírita? Porque ela me explica da forma melhor possível quem é Jesus.